Muito bem. Boa tarde, pessoal. Iniciando então o nosso comentário de fechamento. Agora são 17 horas 3 minutos. Entro agora substituindo o Stormer, né? Quem acompanhou há pouco, o Stormer iria fazer a apresentação, mas ele precisou sair. Então, volta a minha pessoa. Tentei trazer a avaliação dele aqui até para dar uma mudada nos ares, né? Mas não tem problema. Vou comentar a situação de Bovespa, as atualizações do dia. E em seguida eu abro para interação, lembrando que o foco é interação aqui no comentário de fechamento, tá? Avaliações mais detalhadas eu faço no Farol. De acordo? Então eu trago para vocês os papéis que tínhamos posições e sofreram alteração no seu status. Então, Banrisul, BRSR6. Estamos, deixa eu avisar em texto aqui, estamos online. Tudo ok com o vídeo, tudo ok com o áudio. Fico no aguardo aí de feedbacks, mas aparentemente está tudo certo. Banrisul, posição que tínhamos montado no dia 14, sexta-feira, atingiu a realização parcial em 8,09. É um trade que agora tem o stop no ponto de entrada. A partir do momento que tivermos máximas e mínimas maiores, a gente vai conduzindo essa operação, certo? Uma bonita operação de retorno à média, assim como TOTS foi alguns dias atrás. Então, obrigado primeiramente, pessoal, que está me dando o feedback da qualidade do som e vídeo. Obrigado, Vitor, Cervenca, André e todo mundo. Obrigado. Bom, além da Banrisul, que gerou RP, trago para vocês Ambev. Tínhamos posição ontem pelo FR2. Um dia para o outro o mercado buscou o alvo, 18,80. Trade encerrado no lucro. Bonito trade. Ficamos entre a Ambev e a VEG. Ambos os papéis teriam atingido o objetivo, né? A VEG teria atingido e a Ambev atingiu o alvo proposto. Inclusive, o novo trade do dia é de FR2. Tá? É de IFR2. Deixa eu pegar os dados certinhos aqui. Foi na UGPA, né? O GPA 3 acionou a entrada a R$ 64,02. Esse trade foi postado às 16h45. O stop a R$ 60,80. Ok, 5% afastado. É o parâmetro que o Stormer utiliza, que segundo os backtests apresentaram um bom nível de segurança, tá? E o alvo móvel nas últimas duas máximas. Então, em relação a amanhã, o alvo das últimas duas máximas fica aqui em 66,14. Então, esse é o trade de FR2. Uma outra alteração também, que aqui requer um pouquinho de flexibilidade, essa é a palavra que eu queria. Petrobras. Fizemos uma venda na sexta-feira por perda de comprimento de suporte. O mercado fez o movimento esperado, caiu, mas não chegou a atingir a realização parcial. O alvo de RP estava em 8,74 e hoje o mercado atingiu 8,81, ou seja, ficou a 8,82, ficou a 8 centavos da RP. Quando nós temos uma posição em aberto e o trade fica a menos de 1% da RP, a gente ajusta um stop para a máxima daquele dia, né, para tentar evitar que um trade que chegou muito próximo de nos tirar do risco, ou parcialmente do risco, né, é uma conduta que nos deixa mais tranquilos, tá? E quando isso é raro acontecer, a propósito, né? É raro acontecer, mas é uma conduta que a gente tem tomado esse ano. E assim sendo, a Petro a gente ajusta só para a mínima, para a máxima de hoje. Ou seja, se o mercado bater ali, vamos encerrar com um pequeno lucrinho, né? Com um lucrinho aí de 0,90% da venda que foi dada na sexta. Essas são as atualizações. Trades que seguem em aberto. CSNA3, bonita operação, venda que foi dada na quinta. Trazemos o stop para a máxima de hoje, tá? Já tem 4,5% de lucro em relação ao ponto de stop. Além de CSNA3, temos uma venda também aberta em Even 3,
A EVN3 tocou a resistência hoje, tá? Não acionou stop, tá tudo dentro do trade. Trade que foi dado no dia 13. O trade segue aberto. SLC3. Temos duas posições no dia 6 e no dia 12. RP está distante. Para ser mais exato, está lá em 19,65. E Banrisul, que já deu RP, stop está na máxima no ponto de entrada. E TOTS 3. Esses são os trades que temos posição. Vamos dar uma olhada no Ibov, né? Afinal de contas, o Ibovespa hoje produziu um candle branco, né? Coisa que a gente não via aí há mais de uma semana. Candle branco no Ibovespa. Esse movimento alinhado com o esperado, que a gente veio defendendo no Farol, nos últimos vídeos. O mercado encontrou então a mínima do ano, né? A zona dada pela mínima do ano, aqui em 46.600 pontos aproximadamente. Ali naquele ponto tínhamos a linha de tendência de alta, que conectava os fundos dos últimos anos. E também, hoje eu fui ver isso, né, com um pouco mais de atenção, tínhamos aqui uma extensão de 100% da perna de queda aqui de maio. Projeção clássica, não é a projeção alternada, né, que leva em consideração o último topo. É a projeção clássica que vai projetada a partir do fundo. Veja que o mercado atingiu ontem, na realidade, e hoje vingou, deixou um candle branco naquela zona. Sim, e tínhamos também a linha de referência do canal aqui, né? Uma linha alternativa. Se o mercado tivesse fechado próximo à máxima, poderíamos trabalhar com uma convicção um pouco maior de repique. Acabou deixando um candle com caráter de dúvida. Embora, se colocamos aqui gráficos menores, como por exemplo o gráfico de 240 minutos, que é o gráfico de 2 horas, né? A gente tem o Ibov, mais uma vez, com divergência de alta no FR, pronto para repicar, consolidando aquela leitura de 1, 2, 3, 4, 5 sendo finalizada. Né? Seria 1, 2, 3, 4, 5 de uma onda C, A, B, C. E essa ABC, na minha visão, seria de uma onda 4, de prazo maior. Essa contagem, quem já me acompanha sabe do que se trata. É óbvio que a gente vai poder falar isso com mais convicção se o mercado passar para cima da máxima de hoje. Tivemos volume e o mercado se mexeu. Boa parte, se mexeu bem, né? Boa parte dos movimentos são explicados aí pela alta do IFNC, do índice do setor financeiro, que fez um movimento esperado de tocar a mesma zona de suporte dada pela mínima do ano. Ali deixou um candle meio bizarro, né? Um candle de volatilidade, um candle maior, mas é um candle branco. Né? Depois de 5 dias de queda, a expectativa também é de algum repique. Se o mercado tivesse fechado na máxima do dia, essa expectativa estaria mais clara e limpa. Tá? Já vou entrar nos papéis que se movimentaram e chamaram a atenção dentro dessa ótica. Eu começo falando do índice futuro no intraday. Hoje o índice futuro gerou duas operações, melhor dizendo, uma no stop loss e uma no gain. Tivemos uma venda aqui por primeiro movimento às 11 horas. Essa venda foi estopada quando o mercado passou para cima da máxima do dia. Foi somente uma venda, né, uma posição. Mais tarde o mercado rompeu a linha da água, aqui às 13h45. Após o aumento da linha d'água, RP foi feita e mais tarde os preços voltaram para o ponto de entrada e o trade foi encerrado com lucro somente na meia posição, somente na posição inicial, né, que deu RP. O resto foi fechado no ponto de entrada. Ainda assim, foi um dia com pequeno prejuízo, né? Recuperamos uma parte desse stop. Afinal, o stop aqui ele foi sentido com toda a posição, né? Enquanto aqui o lucro foi somente com a metade. O que deixou o dia lucrativo foi o trade no dólar, né? Abrimos em gap de alta, testamos aqui a resistência dada pela máxima de ontem, afundamos, perdemos a LTA que conectava os últimos fundos, venda por rompimento de linha da água, que é o fechamento do último pregão, o mercado se movimentou negativamente, gerou RP, mais tarde o high-low virou aqui no candle das 12h15 e o trade foi encerrado. Tá? Então essas foram as movimentações no intraday. Commodities, milho, leve queda, quem tem posição aberta por média móvel de 9 segue vendido.
Boi gordo confirmou a expectativa de ontem. Ontem gerou compra por pullback em relação à neckline, a linha de pescoço e do ombro, cabeção, ombro invertido. Tem uma simetria altista desenhada, né? O mercado inclusive rompeu o topo anterior, abre espaço para mais altas. A expectativa é altista para o boi. Detalhe, né? O boi já tem posição aberta pela média móvel de 9 há alguns dias. Tá? Café, ICFZ 15, dia de leve alta. Tá? Após o mercado ter sentindo zona de resistência, nada demais. Faltou comentar o Dow Jones, que teve uma leve queda. Sentindo aqui a linha de referência dessa possível cunha que o mercado trabalha, embora o Dow Jones está dentro de uma movimentação lateral e errática o ano de 2015 todo, né? Então perceba, é uma cunha dentro de um processo de alargamento que está dentro de outro processo de alargamento. Então é muito complexo operar dentro do ponto de vista gráfico dentro de uma figura dessa, imagina dentro de 3 figuras dessas. A complexidade fica ao cubo. Alguns papéis que vale a pena comentar. O setor bancário em si, né? Já falei do IFNC, a gente teve Itube hoje tocando uma zona de suporte dada pela mínima do ano de 2013, aqui na faixa dos R$ 25,80, tá? Logo abaixo em 25 temos o próximo suporte. Pena que o candle acabou ficando de dúvida, né? De volatilidade, se tivesse fechado a máxima do dia até um trade mais ousado daria para ser estudado. BBDC4 também tocou a zona de suporte esperado. Segurou, melhor dizendo, aqui no gap, né? Estava perdendo no começo do dia e no final acabou recuperando e segurando sob um gap que estava aberto. Então, o gap lá do ano de 2009 foi hoje fechado. Lembrando que esse aqui é o gap, é o gráfico não ajustado. Coloco a situação de GET 4. Lembro que comentamos esse papel quando o GET tocava aqui a zona de suporte do retângulo, né? Hoje respondeu bem, deu até a possibilidade de realizar parcial, quem trabalhou com essa abordagem. E esses são os principais destaques. Não houve nenhum papel enquadrando em novas operações pelo método Leandro. Ok? Tem, obviamente, mais papéis que chamaram a atenção, mas eu vou deixar para comentar no farol. Senão fica mais do mesmo e o foco de manter a interação aqui se esvai. Muito bem. O Carlos lembrou aqui do trade de SLC. Fechou abaixo do stop, teria saída no fechamento? Carlos, o stop de SLC... Deixa eu pegar aqui. Ah, é o stop de fechamento, né? Deixa eu confirmar. Se é isso mesmo, acho que você está certo. O stop estava aqui, né? Eu estava com o stop aqui em 17,14, então eu bobei. Stop 17,14 é o stop de intraday. Mas o stop de fechamento era abaixo da mínima aqui do dia 5, né? Deixa eu só confirmar. O trade foi dado no dia 7, então antes de eu falar bobagem. Dia 7. Exatamente. Tá? Então, o Carlos aqui gentilmente me lembrou. Temos também a atualização de SLC3. SLC3 compra por rompimento. Acionou o stop loss em 17,30. Fechou abaixo, né? Dos 17,32 aqui. Tá? Fechou abaixo, é stop, paciência. Tá? Que é uma pena porque eram duas posições, né? Mas faz parte. Então tá aí, SLC, obrigado ao Carlos por nos lembrar. Como eu estava com o stop 17,14, meu alarme não tocou aqui, mas a posição foi encerrada porque tem toda uma equipe pronta para isso. Falando em stop loss, o Patines faz uma boa pergunta. Vlad, qual é a conduta após tomar diversos stops nas últimas operações? Bom, provavelmente não é em cima das nossas operações, né? Nossas últimas operações não geraram diversos stops, muito pelo contrário. Mas a conduta nesse caso, Patines, é diminuir posição, tá? Principalmente se as tuas próximas operações estão tendem a ser influenciadas, né? Tendem a ser influenciadas pelos seus stops. Então, tem que diminuir posição, tá?
Marcos, é o seguinte, esquecendo um pouco da análise técnica, qual é a sua expectativa para os bancos amanhã? Seu feeling acha que confirma o repique ou volta a cair? Marcos, eu leio o candle que está aqui no gráfico de TUB, no gráfico de BBDC4, é um candle de dúvida, né? Não dá para desenhar muitas crenças. Apesar de ser um candle comprador, essa sombra superior denota que amanhã tem 50% de chance de subir ou cair. Né? O fato de estar em cima de um suporte aumentaria a expectativa de um repique se o candle de hoje tivesse fechado com caráter comprador. Fechou branco apenas. Tá? Meu feeling é de fundo, mas o meu feeling não é argumento para montar a posição. É só uma impressão. Eu não uso isso para montar, para abrir trade. O Curioso faz uma boa pergunta. Vlad, essa conduta que você tomou no swing trade da Petro tem bons resultados se utilizado no intraday? Não. No intraday não tem bons resultados. Eu não faço isso no intraday. Fazemos isso no swing trade somente. Tá? Porque o intraday tem muito mais o impacto emocional das atitudes, né? As atitudes são muito mais impactadas pelo teu emocional no intraday. Então, no intraday a gente segue exatamente o alvo. Mas não crucifica quem faz isso. Muita gente faz isso. Isso é questão de perfil, de gosto. Não tem certo, não tem errado. Apenas pelos nossos estudos no intraday, né, a gente manteve o alvo fixo nos estudos que a gente fez e fechando com um sinal, com qualquer tipo de sinal próximo a RP. Se tivesse mantido, né, o resultado teria sido melhor. Então a interferência não se fez útil no intraday. Petroleiro diz o seguinte: Vlad, não pensa em analisar também gráficos de petróleo? Sei que não existe liquidez para operações diretas, mas como a correlação é alta com a Petrobras? Pois é uma possibilidade, né, cara? Eu não tenho o costume de utilizar o gráfico do petróleo. E, cara, como é que eu vou avaliar esse gráfico, cara? Não dá, né? Como é que eu vou avaliar esse gráfico? A não ser que eu olhe o gráfico lá de Nova York. Tá? Mas daí não é a plataforma da Nelogic que eu já não fico confortável. Que aqui da Bovespa tem contrato futuro de petróleo, mas não tem liquidez nenhuma. Hoje teve 0 negócio, por exemplo. Fibria é a solicitação de Skywalker. Então Fibria está mais forte em relação a SUSB, né? SUSB que caiu nos últimos dias, Fibria se manteve firme e forte, vai indo em busca da resistência lá em 50 com 15, onde passa a linha de referência desse canal aqui de alta de longo prazo. Fibria está muito forte esse ano. Quem tem posição aberta, conduz aí pela média móvel de 9, melhor coisa a se fazer. Não vejo posição no momento a ser tomada. Vale 5 perdeu o fundo de 14,48, de 31 de 8 de 2008, agora... Onde seria o próximo suporte? Bom, provavelmente você está olhando o gráfico não ajustado. E aí olhar suporte para o gráfico não ajustado, teoricamente não faz muito sentido, né? Suporte é memória de preço. E a memória de preço de Vale tem suporte agora em 13,67. Após isso, tem suporte em 13,35, que é a máxima do ano de 2004 e a mínima do ano de 2005. Melhor, é a mínima do ano de 2005? É a mínima do ano de 2005. Então esse aqui seria o próximo suporte da Vale do Rio Doce. Lembrando que ela está dentro de um processo de alargamento de prazo maior, então não me surpreenderia a Vale voltar e bater nessa linha de referência, né? Bater nessa linha de referência, marcar um fundo e voltar a subir loucamente. Não é estranho acontecer isso dentro desse tipo de figura. Você por acaso sabe como exportar toda a base de dados de um determinado ativo para o Profit Chart? Sim, é a coisa mais fácil do mundo, Ronaldo. Só clicar com o botão direito. Copiar para Excel. Simples assim. Comente o alvo para o boi, confirmando a compra do boi do ombro cabeçoma invertido. É verdade, confirmou a compra hoje, Léo Curitiba. Deu entrada no dia 12, fez o pullback. Ontem superou máxima, hoje rompeu o último topo. O alvo é a projeção da cabeça, a amplitude da cabeça, né? Lá em 152,30 é a zona aqui dada pelo fundo anterior. Fundo, topinho. Então esse é um bom objetivo para o boi. Vamos ver se tem alguma retração de fibra batendo ali também. Ó, é a proximidade da retração. Ah, tá aqui, ó.
também é retração de 61, né? Pronto, agora sim, eu estava utilizando um ponto um pouquinho diferente. Então ali em 151,60, esse seria o alvo. Ok? Então, essa aqui é a zona de alvo para o boi. Entre 151,50 e 152. Ronaldo, em relação ao Profit Chart. Nesse caso, pega a base dos últimos 2 anos. Queria a base inteira. Ronaldo, isso não é conosco, infelizmente. Tem que entrar em contato com a Nelogica, tá? Creio que eles não liberam a base maior por conta de legislação. É regra da Bovespa isso. Mas entre em contato lá com a Nelogica que eles vão poder te informar muito melhor o porquê que libera só 2 anos. Vlad, poderia comentar a SUSB rompeu o topo histórico há 2 semanas atrás, mas não fluiu. Na realidade, a SUSB 5 não rompeu o topo histórico. O topo histórico dela está lá em R$25. Vamos ver se no gráfico ajustado rompeu. Nem no gráfico ajustado rompeu. Então não era topo histórico. O máximo que ela rompeu foi o topo anterior e foi um falso rompimento, né? Ó, o mercado fechou abaixo da mínima do candle que rompeu. Então isso é falso rompimento. E tinha tudo para ser um falso rompimento, né? O mercado estava esticado. Ó, o Cervenka aqui mandou a dica pro Ronaldo que ele consegue pegar pelo home broker da XP. Eu não sabia, não conheço essa manha aí, Cervenka. Porque quando eu preciso de bases maiores para fazer estudos ou backtests, eu uso uma base de dados paga, que é através do CoachBR, que é onde a gente utiliza para fazer a planilha e, enfim, puxar dados mais antigos. Tá? Mas se o Cervenka diz que tem essa manha ali, fica a dica. Obrigado, Cervenka. Hipermarcas, questiona o Jorge. Dá uma olhada na Hipermarcas. Hipermarcas trabalha em tendência de baixa. Vamos ver qual é o próximo suporte dentro dessa tendência de baixa. Olhando aqui para o nosso lado esquerdo, suporte em 17,010. Fundo de fevereiro e máxima de finalzinho de dezembro. Para lá que o mercado está indo. Não vejo entrada no momento. Ok. Semig, dando entrada, pede o Paulo. Semig gerou uma entrada ousada alguns dias atrás pela divergência de alta que existia. Tinha uma divergência de alta aqui. Tá? O mercado ainda não fluiu. Aquela entrada, que teria alvo na resistência mais próxima na faixa dos R$ 9,90, R$10, R$ 9,95. Esse foi o ponto de entrada que eu vi. Hoje, com o candle de hoje, eu não vejo exatamente nenhuma entrada. A não ser que você coloque o gráfico de 60 minutos e procure um rompimento de resistência, alguma coisa assim você esteja olhando. Qual é a expectativa para Ciel? Questiona o Colorado. Ciel 3, no diário. Bom, se aproximou aqui de uma zona de suporte. Eu vou ajustar esse gráfico, tá? Porque teve um provento muito grande aqui para a gente olhar uma base maior. Se aproximou de um suporte muito importante, que é a zona dos 40, mínima de maio. Ok? Pela contagem de ondas que a gente fez ontem, esse papel já teria finalizado um ciclo de alta de longo prazo e agora estaria dentro do processo corretivo de 3 ondas, né, em 3 tempos, que seria a correção ABC. Teoricamente, a onda A já teria ido para o saco, já teria sido feita, ou seja, agora a gente teria uma correção que seria a onda B, para depois o mercado fazer a correção da onda C. Se isso estiver correto, o mercado voltaria lá para a faixa de 30, né, que é o fundo da onda 4, que é onde o mercado costuma ir depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Tá? Então, na minha leitura, a expectativa de repique de curto prazo, retorno à média de curto prazo, para depois reencontrar a direção baixista. Por Elliott, seria essa a expectativa a ser criada. A consolidação dessa leitura se dá com os preços abaixo de R$40. Outro dia você
sugerir um sistema para calcular imposto de renda. Pode repetir? Claro, é Calc1. www.calc1.com.br. Como fica a contagem de ondas de fibra? Vamos ver se dá para contar, se está bonita a contar, se está simples. Ó, já tínhamos uma contagem aqui de longo prazo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria a onda A. O mercado estaria fazendo a onda B de prazo maior. A, B, C. Né? Aparentemente seria isso. Mas na realidade, olha, aqui já se abriu várias possibilidades, né? Porque isso aqui pode ser onda 4 e quem está no comando agora seria... Quem estaria em curso aí seria onda 5, né? Pelo tamanho da onda parece ser. Então aqui já ficou um pouco confuso, um pouco difícil, Skywalker, porque já abriu duas contagens completamente diferentes, né? Quando isso acontece, eu simplesmente não faço a contagem, simples assim. Mas, a princípio, estaríamos dentro de uma onda 5. Onde aqui seria a onda 5, aqui a 2, e quem estaria em curso aí seria a 3 da 5. Então, teoricamente, teria bastante espaço para esse papel subir e subir ainda mais. O topo lá na zona dos 60, dos R$58 seria rompido. Certo? Mas já confesso que não ficou uma contagem tão clara quanto a da Ciel. Para fechar, solicitação do André, que pediu avaliação de Smiles. Smiles segue dentro de uma tendência de alta, né, conduzida aí por esse canal desde 2013. Temos um ponto de entrada facílimo de ver, aqui acima de 58. O mercado consolidou a resistência, tocou duas vezes. Falta um candle fechado acima daquele ponto. Ok, André, a expectativa é positiva. Legal, era isso. Eu vou tomar um café, dar uma descansada aqui. Vou produzir o farol. Hoje espero fazer o farol mais cedo, porque ontem era 9 da noite e eu ainda estava aqui suando. E hoje eu quero sair mais cedo, descansar um pouco. Pessoal, brincadeiras à parte, obrigado pela presença. Deixa um abraço. Até amanhã.